Muito bem, dando continuidade aos nossos estudos aqui em Tiago, vamos abrir Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Tiago 1, a partir do versículo 5. Vamos primeiro fazer uma leitura corrente do texto de hoje, depois vamos começar a trabalhar o texto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É aqui. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que é viva e que possamos estar aprendendo de Ti, nos levando, Senhor, a viver intensamente a Tua vontade, discernindo, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido e que todo esse entendimento nos traga um viver que glorifique Teu nome. Que Teu Espírito que ilumina as nossas mentes possa estar trabalhando, Senhor, os nossos corações nessa noite e que possamos, à luz do Teu ensinamento, Senhor, estarmos aprendendo de Ti e movidos pela ação benigna da força do poder do Teu Espírito em nós, para podermos trazer glória ao Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos lembrar alguns pontos que já estudamos. Qual o assunto de Tiago? Viva uma fé perseverante e madura, alegrando-se nas provações. Viva uma fé perseverante e madura, alegrando-se nas provações. Esse é o tema do livro, da carta. E vimos que nós precisamos aprender a conjugar alguns verbos. Considerar, saber, deixar e pedir. Nós já vimos a questão de considerar, de saber e deixar. Hoje vamos estar trabalhando o pedir. Lembrando que a provação é da fé. E a fé, uma vez confirmada, produz a maturidade em nós, para a glória do nosso Senhor. Esse é o alvo de Deus. Mas Satanás tenta entrar nesse momento de prova e transformar em tentação. E o primeiro passo é a cobiça, que nos leva ao engano, que nos conduz à desobediência e à morte. Essa é a sequência da tentação. Uma vez lembrado isso, nós estamos aqui chegando então no versículo 5. 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O clamor em oração, no momento da provação, é o quê? Por sabedoria. Sabedoria de Deus, para que tenhamos confiança total, fé, com espírito de humildade, diante de um Pai
benevolente. Deus é bom. Estamos falando isso na liturgia. Deus é bom. Vamos lembrar que os destinatários dessa carta, os irmãos lá da época de Tiago, eles estavam tendo dificuldades para orar. Como está constando aqui no versículo 5. Mas eu pergunto, qual deve ser o teor da oração? Qual o teor da oração? Em meio às provações. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A provação é uma certeza. Então, precisamos pedir o quê? Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Precisando o quê? Sabedoria. Sabedoria. Pedir sabedoria. E o povo judeu, ele amava a sabedoria. Visto o livro de Provérbios, tratar tanto de sabedoria. É um assunto comum no livro de Provérbios. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Existem muitos tolos bem informados. Precisamos ter consciência disso. História acadêmica brilhante, mas não são capazes de tomar as decisões mais simples do dia a dia. Há muitos anos eu venho acompanhando alunos de seminário. Muitos estagiários lá na IECA, no tempo que eu estava lá, né, Marcão? E alguns brilhantes. E lá eles, no Palavra da Vida, tem um sistema de premiação, de reconhecimento. 1 prêmio, 2 prêmios, 5 prêmios. Pessoal lá, os mais premiados. Alguns deles não souberam conduzir o ministério. Não mantiveram o ministério. Não souberam o que fazer com a premiação da sabedoria, quando chegou na hora da prática. Então, precisamos do quê? Sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é cultura, informação. Sabedoria é o que fazer com isso. Por que precisamos de sabedoria? Para não perdermos as oportunidades dadas pelas provas. Nós precisamos fazer dessas provas um resultado de maturidade, de perseverança em meio às provações. Para nós colhermos o quê? Perfeição, integridade, para a glória de Deus. Exatamente esse é o alvo do que estamos estudando. Tiago, ele está ensinando que nós devemos pedir sabedoria. E além disso, como pedir? Versículo 6. 1:6, isso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu fiz o curso de Tiago no seminário. Quando eu fiz o curso de Tiago, era um dos itens da prova era falar de cor o versículo 2 até o versículo 10. Item de prova. Decore isso, escreva aí na prova. Para decorar, foi fácil. Para escrever, foi fácil. Agora, para entender o livro de Tiago, é que a gente está lutando para entender isso. Para viver isso, mais um passo, né, Daniel? Falamos isso na escola dominical. Vamos praticar isso.
Então devemos pedir com fé, sem temermos a repreensão. Ou seja, volta no versículo 5. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não lança em rosto aquilo que faz parte do nosso passado. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa chegar com confiança diante do trono de Deus. Não pode chegar com medo. Eu sou pecador. Eu já fiz coisa errada na minha vida. Eu acho que Deus não vai me ouvir. Eu não tenho mérito para que Ele ouça a minha oração. E quando eu pedir, Ele vai lançar no meu rosto aquilo que só se ficou pendente, gente. Porque se você se arrependeu e confessou, está acertado. Ele não impropera, Ele não lança no seu rosto aquilo que já foi acertado. E aqui, então, está chegar com confiança diante do trono de Deus. Porque Ele dá maior graça. Qual é o empecilho para a oração? A incredulidade. Pois o que duvida, versículo 6, é semelhante à onda do mar. Assim é o homem de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Ânimo dobre é quando o cidadão é santo na igreja e é do maligno fora da igreja. Duas faces, duas vidas. Uma pessoa de vida dupla. É ânimo dobre. Então a pessoa de ânimo dobre, não pense que vai ser como a onda do mar, já está pelo menos. Não vai ter resultado. E o ânimo dobre é algo muito complexo. Porque a gente vê pelos ensinamentos de Jesus que Ele falou tanto de hipocrisia. O que é hipocrisia? Você vestir uma máscara. É ser hipócrita. É ânimo dobre. É ser uma máscara e outra vida atrás da máscara. Hipocrisia. Lembrando que hipócrita é o nome da máscara. Então o texto, ele chama atenção para os impedimentos de incredulidade. Assim é o homem de ânimo dobre. A fé diz sim, a incredulidade diz não. Exemplo. Pedro. Mas não parece que a coisa é tão séria, o pedir com fé. E aqui não estamos falando de ânimo dobre, estamos falando de incredulidade. Mateus capítulo 14, versículo 25. 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Lembrando que era quarta vigília. Ou seja, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, quarta vigília. Ainda aquela penumbra, né? Um negócio meio escuro, você só está enxergando uma imagem assim mais ou menos, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Gente, eu gosto desse pedaço aqui. O Pedro andou na água, gente. O pessoal gosta de criticar o Pedro, eu não gosto de criticar tanto. Ele andou, os outros ficaram lá achando que era fantasma. Né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor!
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu vejo o Pedro andando na água, chamado homem de pequena fé, eu me sinto tão pequeno, gente. Eu me sinto tão pequeno. Isso significa o quê? Que o que estamos aprendendo para chegar na prática, ainda temos que aprender mais. Temos que aprender mais. Porque a hora que a gente aprender, tem que andar na água. É isso. Homem de pequena fé. E aqui está a receita. Só que a nossa fé sobe e desce. Vai para frente, vai para trás. Com o coração duvidoso, imaturo, dividido, instabilidade e imaturidade. As duas andam juntas. Instabilidade e imaturidade. Aqui nós estamos chegando na real situação do povo de Deus. Instável e imaturo. Então, percebam, a provação da fé para a maturidade é a nossa necessidade. É só olhar os exemplos bíblicos, o sentido da palavra, e nós vamos ver que precisamos crescer. Homens de pequena fé. Precisamos crescer. Se com a pouca fé que temos já nos deixa consolados e contentes, satisfeitos, um tanto instáveis, muitas vezes imaturos, como seria bom se fosse de outra forma? E o alvo da carta de Tiago é alcançarmos a maturidade. Precisamos nos empenhar, e esse empenho vem através de provas da nossa fé. Só que quando as provas vêm, e a gente mensura todas as vezes que nós caímos, eu gostaria que você mensurasse o tamanho do porquê você caiu. E você vai ver que muitas vezes são assuntos banais, questões simples do cotidiano, da rotina. E você perde a motivação, perde o ânimo, fica triste, desanima. Não estão falando de andar na água, estão falando de rotina do dia a dia. Puxa, mas Pedro não andou na água. E a gente não está andando nem na rotina. E aí? Homens de pequena fé. Precisamos crescer. Esse ano aqui, 20 anos de igreja. 20 anos, gente. Isso aqui era para estar cheio. Está cheio. O que está acontecendo? Ou melhor, o que está deixando de acontecer? Eu acho que é mais o que está deixando de acontecer do que o que está acontecendo. O que está deixando de crescer é a fé. Maturidade. Às vezes isso deixa assim. Se muitas vezes nós nos sentimos desanimados, eu fico imaginando a obra de Cristo, tudo o que Ele realizou para que nós pudéssemos produzir os devidos resultados, e os resultados não estão sendo alcançados. Na minha e na sua vida. E nós somos dispensacionalistas.
Isso significa o quê? Nós vamos prestar contas disso. Nós cremos na prestação de contas. Na teoria. Na prática, eu não sei se a gente crê. Porque parece que a gente não vai prestar conta. É a sensação que eu tenho. Tiago, ele encerra essa sessão com uma bem-aventurança. Lá no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perspectiva determina o resultado, que deveria ser estímulo para buscar a coroa, perseverantes nas provas. O texto não está dizendo que o pecador é salvo suportando as provas. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que o cristão é recompensado se suportar as provas. Aí entra a questão. Vai haver recompensa pelo seu crescimento de caráter? Vai haver recompensa de coroa da vida logo após o arrebatamento? Sabe por quê? Passa pela minha cabeça muitas vezes, por que a gente não é tão produtivo? Porque a gente fala que não crê na teologia da prosperidade. Mas a gente fica desanimado quando não prospera. E se esquece que o próprio Jesus teve que passar pela cruz para depois ter a coroa. E a gente já quer ir direto para a coroa. A gente se esquece que o galardão da coroa da vida é só depois das várias provações, do sofrimento. Depois é a glória. Então nós temos que perceber que Deus nos ajuda. Como? Não removendo as provações, mas sim que as provações trabalhem em nosso favor. Porém, Satanás, ele quer destruir a oportunidade de sermos fiéis, crescermos, amadurecermos nas provações. Nós vemos aqui que Tiago, ele está conectado muito fortemente com o Sermão da Montanha. Ele começa falando de oração e está lá em Mateus 6. Olha lá Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. De verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você ora mais na igreja ou mais em casa? Como que está na prática? Você ora quando as pessoas estão te olhando ou quando não estão te olhando? Quando as pessoas esperam que você ore, então você ora porque estão esperando que você ore. Como você está vivendo sua vida cristã? E aqui a gente vê ele discorrendo a oração do Pai Nosso, mostrando o padrão, não como modelo padrão de ensinamento, não é para a gente ficar rezando o Pai Nosso. Daí ele vem para o jejum e depois com relação ao dinheiro. Por quê?
Porque o Sermão da Montanha é um contexto judaico. Logo após a morte de João Batista, Jesus começa o ministério dele. Aqui nós temos a grande exposição de ensinamento dele, baseado nas 3 máximas do judaísmo: oração, jejum e esmola, que é a sequência de assunto aqui. Ele fala da oração, do jejum e do dinheiro. São as máximas da religiosidade dos judeus. Agora, se aqui Jesus condena tantos fariseus por sua religiosidade, é a questão: o quanto temos sido religiosos? E quando nós chegamos diante do versículo 8, 9, 10 e 11, nós chegamos num outro texto aqui do Sermão da Montanha, o versículo 19, aí do capítulo 6, com referência ao dinheiro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Como que está seu planejamento de vida? Está planejando bastante? Os que estão mais novos no estudo, como ganhar dinheiro, os mais velhos como... E focado aqui. Se você fosse avaliar sua vida e comparar, fazer um contraste entre o que você está focado nas questões materiais e focado nas questões da sua comunhão com Deus, que nota você se daria? Avalie um pouco o dia a dia, de segunda a sábado. Trabalhar é bom? É bom. Ganhar dinheiro é bom? É bom. Mas o problema é qual que é a prioridade? Está sobrando tempo para Deus? Está sobrando tempo para fazer a vontade de Deus? Está sobrando tempo para evangelizar? Para discipular? Para aconselhar? Para visitar? Ah, mas isso é obrigação dos líderes da igreja. Será? Acho que também. É muito fácil a igreja ser um programa aonde eu vou ser servido de bandeja, mas eu viver cristão. Aí a gente chega nesse aspecto prático da compreensão. Estamos há quase 20 anos estudando a Bíblia. E na prática, o que nós aprendemos? Você fez boa introdução aí, Daniel. Na prática, o que aprendemos? Para 20 anos, como você avalia o resultado? Paulo, ele se converteu, ficou 3 anos no deserto da Arábia, uns 8 anos em Tarso, mais 1 ano lá em Antioquia da Síria, depois começou missões. Poxa, a igreja aqui já tem mais tempo que eu preparo do treinamento de Paulo. E que é a igreja? Somos nós, gente. Se nós não fizermos a coisa acontecer, não vai acontecer. Se nós não vivermos o que nós aprendemos, não vai acontecer. Se nós não praticarmos o que conhecemos, não vai acontecer. Se as prioridades não forem as prioridades do Senhor na nossa vida, não vai acontecer. Então nós chegamos diante dos textos e dos ensinamentos e vemos que não era um problema da igreja de Tiago, em Jerusalém. É um problema da vida cristã. É um problema nosso.
O texto não está exclusivamente calcado lá. Mas o texto ele vai trabalhando. Versículo 21. 21. Aí. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está teu tesouro? Onde está teu coração? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí a gente chega diante do versículo 25. E diante do versículo 25 eu começo a olhar a nossa sociedade, as nossas vidas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir, nem a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem que procura todas essas coisas? Os gentios. Os pagãos. Ué, mas parece que eu estou lendo um texto que está falando com os cristãos, não com os pagãos. Será que estamos falando em questão de prioridade aqui? Ou de aprendizado? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei quantos já cantaram esse corinho, né? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas vos serão... Ué, não é isso que está no texto? O pessoal muda até a letra do cântico, gente. E todas as coisas vos serão... Não são estas. Comida, roupa e teto. Todas as coisas. E não é o que está no texto. Qual é a sua expectativa? Mas a minha vida é tão difícil. A provação é da fé para você ter maturidade. Meu Deus, eu acho que eu demorei a aprender isso. Porque Deus mandou prova, até aprender. E muita gente está reclamando. Puxa, olha só, a minha vida é um furacão. Ué, mas se a prioridade está errada, você vai fazer da sua vida um furacão. Vai ser furacão mesmo. Tem que aprender. Tende por motivo todo alegria passardes por várias provações, para que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança. Então, qual o método de Deus? Prova. As mais variadas. Para crescermos. E quanto mais nós lutamos, quanto mais nós distorcemos a prioridade, quanto mais nós colocamos expectativas erradas, mais a gente está se distanciando disso aqui. Riquezas estão fadadas a passar como a flor da erva. E com elas, os nossos planos e planejamentos.
e prioridades. E com elas. Eu já conheci muita pessoa de sucesso. Aqui. Nesse mundo. A maioria já morreu. Eu não consigo lembrar de nenhuma delas mais e do resultado do sucesso que elas tiveram. Não consigo. Foi um resultado momentâneo, que nem erva. Parecia que estava trabalhando com um negócio eterno. Foi que nem erva. Acabou. Acabou. O meu avô sempre falava uma coisa. Ele não era crente. Nem o contrário. Mas ele falava uma coisa certa. Precisamos trabalhar para viver. E não viver para trabalhar. Para ele, isso funcionava porque ele gostava de caçar e pescar. Entendeu? Então, ele trabalhava para uma vez por ano ir para Mato Grosso. E ficar um mês em Mato Grosso. Naquele tempo que nem estrada tinha. Então ele pegava e enchia de tábua em cima da caminhonete e para ir atravessando o areião e ali onde não tinha ponte, e fazer ponte e ir embora. Ia naqueles lugares que ninguém chegava. Ficava um mês lá. Essa era a filosofia de vida dele. Em cima de um hobby. E nossa filosofia de vida em cima de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Qual a estrutura da filosofia de vida que estamos montando? Ah, mas cansa. É desanimador. Quantos estão aqui desde o primeiro ano? Levanta a mão aqui. Ai. Quantas pessoas já passaram por aqui? Gente, as pessoas que passaram por aqui não caberiam nesse terreno, em pé. Umas 500 pessoas. Quantos permaneceram? Mas isso desanima, hein, gente? 20 anos. Será que o problema está só nas outras pessoas que não permaneceram? Ou porque aqui nós não produzimos também o que deveria ter produzido? Estão percebendo? Questão de prioridade. Poderia ser um pouco diferente. Nos dois sentidos. Os que não permaneceram e os que permaneceram. Será que estão produzindo esses efeitos positivos de aprendizado? É uma coisa que temos que trabalhar. Toda aprovação que nos conduz aos valores corretos é do alto, é de Deus, é bênção. E isso vai ser provado lá, volta lá no versículo 12. No galardão no tribunal de Cristo. Versículo 12 lá do 1:12. Tiago 1:12. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Prometeu para quem? Aos que o amam. Se é aos que o amam, e eu estou deficiente, o quanto eu amo? É uma questão de ordem lógica de raciocínio. O quanto eu amo, o quanto eu tenho amado, o quanto eu tenho confiado, o quanto eu tenho obedecido. Porque a palavra amor, ela está por trás de todos os imperativos dessa sessão de ensinamento. Por que alegria nas provações? Porque amamos Deus e Ele nos ama. Onde há amor, há confiança, há obediência. O amor nos mantém fiéis ao Senhor. Agora, ter ânimo dobre é a ideia de infidelidade conjugal. Quer amar a Deus e quer amar o mundo. É dar a mão para Deus, dar a mão para o mundo. Não funciona. Não vai dar certo.
Porque a pessoa que faz isso se constitui inimiga de Deus. E nós precisamos o quê? Limpar o coração. Capítulo 4, versículo 8. Ou seja, nos tornar castos é limpar o coração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará aos outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Torne-se castos. Capítulo 7 de Mateus, versículo 12, vai falar da regra de ouro. O interessante é que essa regra de ouro, ela é uma regra para liberar o amor em nossa vida. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei dos profetas, essa é a regra de ouro. Só que a sequência do texto que vem antes disso é a conclusão com regra de ouro. Porque no capítulo 7, no versículo 1 ao 5, ele fala que nós devemos julgar os irmãos que estão em pecado. Começando em nós, nos julgando primeiro. Se julgue, se analise, se acerte com Deus. Daí, pega no pé do irmão. É o que está mandando aqui. Depois, isso estou falando dos irmãos. Agora tem aqueles lá de fora. Aqueles que você já tentou evangelizar uma, duas vezes. Aqueles que tiram uma da sua cara. Aqueles que zombam. Aqueles que o Silas Malafaia, ó, grava aí. Silas Malafaia foi lá com um bloco de carnaval jogar pérola aos porcos, aos cães. Isso é o que fala antes, põe aí, o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Muito bem. Que pérola é essa? A palavra. A salvação em Cristo. O amor de Cristo. É você tratar com coisas santas e profanar. Cão é cão. Porco é porco. E tem que ser tratado como tal. Não cabe esse negócio de amor, tudo é amor. Aqui está mandando, não tem essa conversinha com cão e porco. E cão e porco aqui é gente que fala mal de Jesus, que ataca a palavra de Deus. Apetezada. É só ver o YouTube. Isso aí. Cães e porcos. Daí, depois de falar tudo isso, julgue os irmãos. Julga você primeiro, julgue os irmãos. Julgue os outros lá fora. Se são cães e porcos, trate como tal. Depois vem a oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, olha. Oração, como o Tiago falou. Ore por sabedoria. E conclua com a regra de ouro, versículo 12, 7 e 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Precisamos viver esse cristianismo de oração, está falando aqui, com discernimento. E o discernimento tem que começar comigo. Tira a trave do seu olho para tirar o cisco do irmão. Mas depois vai lá e tira o cisco do irmão. Quanto aos cães e porcos, não jogue pérola para eles não. Ore, agradeça, clame, peça sabedoria, haja. Tudo com a regra de ouro.
A regra de ouro libera amor de Deus em nossa vida. Se liberarmos amor ao próximo, desde que ele queira ouvir, não queira menosprezar o Senhor Jesus, pisar nas coisas sagradas. Enquanto ele ataca a gente, essas coisas, dá para aguentar, mas as coisas de Deus não. Mas a regra de ouro tem preço. Sermos sal. Pensou? Você está com ferida, sal morto. Para curar tem que fazer assim, para limpar. Luz, para limpar mais claramente. Quem ama o Senhor não tem dificuldade de saber, considerar, aliás, primeiro, considerar, ter uma atitude alegre com as provações. Considerar. Sideros, vem de sideral. Considerar. A ideia é de a luneta olhando aquela estrela. E a estrela é Jesus. Considerar, foca nele. Considera Jesus. Sabendo. O saber aqui é ter a mente esclarecida quanto às coisas de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o aprender dessa palavra. E para isso nós devemos deixar a vontade submissa a Deus para Ele trabalhar em nossas vidas. E, enfim, pedir por sabedoria para viver essa vida para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Filho, pode orar? Pedir a bênção? Tá ok. Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra desafiadora, confrontadora, e que as admoestações de Tiago venham trazer crescimento para as nossas vidas. E que possamos ter um viver para a Tua glória. Dá-nos, Senhor, sabedoria, motivação, unção do Teu Espírito para orarmos e que possamos, na força do Senhor, vivemos para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos fazer a nossa parte nesse corpo, organismo, a Tua igreja local e que possamos ser bênção uns na vida dos outros e que possamos, Senhor, buscar um crescimento sadio, primeiramente das nossas vidas contigo, para podermos levar o devido conselho para os irmãos e que possamos discernir aqueles que devem receber a boa semente da vida eterna. Usa-nos, ó Deus, e que possamos ser instrumentos hábeis e úteis em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. A superabundante graça do Seu Filho, Jesus Cristo, possa ser renovada a cada dia. E que a presença em nós, fortalecedora, ensinadora, e toda a direção venha do Teu Deus Espírito Santo. E que isso seja a realidade da Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Ok?